Pois é. Hoje eu comentando com meu filho, ele nunca leu Monteiro Lobato. O máximo que ele fez foi assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu comentando com ele uma frase que você falou que foi essa frase que gerou um processo, não é? Para o Monteiro Lobato, se não me engano. Aí eu falei essa frase O para ele. livro. Isso, eu falei essa frase para ele. Aí eu falei a frase para ele, ele ficou pensando, ele falou assim: "Ah, não me parece que tá falando mal dela, mas é estranho". Aí eu expliquei para ele o que significava a frase. Você pode falar a frase exatamente como era? Porque eu falei para ele, mas eu acho que eu não falei exatamente como você tinha falado. Então, essa história toda Vamos lá. de racismo na obra do Monteiro Lobato ganhou importância a partir de 2010, quando alguém moveu um processo para que o livro Caçadas de Pedrinho fosse retirado da lista de livros recomendados para serem lidos na escola. E a alegação para que o livro fosse retirado é de que o livro era racista, né, que a história era racista, que continha termos racistas. E o termo apresentado, o principal deles foi: Tia Anastácia trepou no mastro de São Pedro como uma macaca de carvão. Foi exatamente essa que eu falei para ele, só que eu falei subiu, né? Ele subiu numa árvore, não foi nem no mastro, subiu na árvore, se balançando como uma macaca de carvão. Eu falei essa frase para ele. Aí eu falei para ele assim: "E tal homem saltou como se ele fosse um tigre". Aí ele falou assim: "Não, isso aí é porque é tigre, né? Empoderado, é poderoso". Eu falei: "Por que que falou da a macaca tem que ser racista? Não pode ter pego os atributos do macaco?". Então, os atributos do macaco no passado eram bem diferentes. Eu me lembro de, na década de 20, 100 anos atrás, 1920, 1930, o termo monk, macaco, em inglês, ser utilizado por negros do Harlem, nos Estados Unidos, em Nova York, para xingarem os negros que chegavam em Nova York tendo saído do Haiti. Isto não sou eu que estou inventando. Eu não sei se eu consigo pegar o livro agora, se ele está fácil aqui. Ah, está aqui. Neste livro, este romance, Nigger Heaven, que foi publicado em 1926 em Nova York, é o principal livro do movimento negro dos anos 20, um movimento muito forte nos Estados Unidos, o Harlem Renaissance. Este livro aqui é que traz essa informação. Foi daqui que eu tirei essa informação. Mas eu não sei se o termo macaco, no Brasil, nos anos 20, 100 anos atrás, era utilizado como xingamento para alguém. Entendi. O que eu sei é que até os anos 70, 80, quando eu era criança, a minha mãe me falava: "Desce daí, sua macaquinha. Você não para, está parecendo uma macaca. Fica quieta, macaquinha". Você, Marlon, já foi chamado de macaco por você estar se movimentando muito, por você não parar? Eu subia muito em árvore quando era criança. Sim, essa daí, tá Alguém te parecendo um chamou de macaquinho. macaco por Tá isso? parecendo um macaquinho pendurado aí. Parecendo um macaquinho. Então, a memória que eu tenho de macaco, no Brasil, ou pelo menos no interior de São Paulo, na região na qual o Monteiro Lobato vivia, e na região onde se fala o dialeto que Monteiro Lobato usou para escrever os livros, o dialeto caipira, macaco era sinônimo de alguém que não parava, ou que pulava, ou que subia em coisas. Não era xingamento para pessoas da etnia negra. Hoje, macaco é um xingamento para pessoas da etnia negra. Hoje, E eu infelizmente, não virou. sei como isto aconteceu, como macaco passou a ser xingamento para pessoas da etnia negra.
não sei se pegaram de empréstimo lá dos Estados Unidos, não sei. O que eu sei é que o termo macaco, na obra do Monteiro Lobato, nunca é utilizado no sentido de xingar alguém. Ao contrário, macaco é utilizado quando se quer dizer que determinada pessoa, determinado personagem tem muita destreza em saltar, pular, subir em árvore, subir em mastro. E, então, o Monteiro Lobato usa esse termo para todos os personagens, independentemente da cor da pele das personagens. Ele usa essa analogia com o macaco, essa comparação. Agora, voltando à frase, tia Anastácia trepou no mastro de São Pedro como uma macaca de carvão, qualquer pessoa que saiba português bem percebe que não há uma comparação entre os substantivos, entre tia Anastácia e macaca de carvão. Há uma comparação entre os verbos, a ação. Tia Anastácia subiu no mastro como uma macaca de carvão sobe no mastro, sobe na árvore. Ele está fazendo uma comparação entre as ações, o modo de subir na árvore, no mastro, nesse caso. E daí, indiretamente, ele acaba descrevendo o formato do corpo da tia Ana. E já vou explicar como o Monteiro Lobato consegue essa proeza. Hoje as pessoas pensam que macaca de carvão, é uma expressão de xingamento criada por Monteiro Lobato para menosprezar, para ridicularizar, para xingar tia Anastácia. É isto que as pessoas que dizem que a obra de Monteiro Lobato é racista pensam. Entendi. Mas estas pessoas nunca abriram uma enciclopédia, nunca abriram um dicionário, nunca deram um Google e procuraram o sentido da tal expressão macaca de carvão. Se elas fizerem isto, elas vão descobrir, em primeiro lugar, que isso não é uma expressão, isso não é uma invenção, uma junção de palavras que acabam tendo um sentido diferente do que essas palavras isoladamente significam. Macaca de carvão não é expressão, muito menos xingamento. Macaca de carvão é o nome de uma espécie de macaco. E eu devo essa descoberta ao Felipe Chamy, que foi quem ficou responsável, o membro do nosso grupo, o Observatório Monteiro Lobato. Ele ficou responsável de fazer a análise do livro Caçadas de Pedrinho, e foi ele que trouxe essa informação para nós. Macaca de carvão. Qualquer um pode dar o Google agora aí. Macaco carvoeiro. Vai encontrar lá que se trata do macaco muriqui ou buriqui. As palavras na língua portuguesa sempre têm, aqui do Brasil, nomes de animais, de plantas, de locais. Tem o nome de origem popular, tem o nome de origem indígena e tem o nome científico. Eu não me lembro o nome científico desse macaco, mas se vocês olharem no Google, vocês vão encontrar. O nome popular é macaco carvoeiro ou macaco de carvão. E o nome indígena, de origem indígena, é muriqui, buriqui e tem algumas outras variantes. E o termo significa exatamente, em Tupi-Guarani, aquele que balança de um lado para o outro. Então, quando Lobato escreve tia Anastácia trepou no mastro de São Pedro como uma macaca de carvão treparia no mastro de São Pedro, ele está descrevendo o movimento que ela fez. Então, ela não subiu, ela não foi sempre na vertical, como os macacos ágeis, os macacos esguios fazem. Ela foi balançando, assim, pendendo de um lado para o outro, se movendo de um lado para o outro. Então, ela ia mais para os lados
do que para cima. E daí, se vocês lerem a descrição da macaca fêmea, da espécie muriqui, buriqui, ou a macaca de carvão, vocês vão encontrar ali que ela tem o ventre avantajado. Então, indiretamente, ao descrever o movimento que tia Anastácia fez ao subir no mastro, o Monteiro Lobato descreveu como era o corpo dela. Ela tinha barriga. E por isso, ao levantar as pernas batiam, né? A coxa batia na barriga e parava. Então, ela não conseguia ser tão ágil quanto os outros tipos de macaco. Este macaco muriqui, especialmente a fêmea da espécie muriqui, não é tão ágil. Balança muito para as laterais. Então, é isto que o Lobato está escrevendo. Não havia absolutamente uma gota de racismo, ou de xingamento, ou de menosprezo à tia Anastácia. E eu sei que hoje, lendo isto, sem saber o que significa uma macaca de carvão, é normal que as pessoas tomem isso como um xingamento, principalmente as pessoas da etnia negra, porque elas estão acostumadas a serem xingadas, a serem menosprezadas, porque são séculos de maus tratos, de preconceito, de xingamento, de menosprezo. Então, ao se deparar com uma frase dessas, é possível sim que a pessoa ache que ela está sendo, que os negros estão sendo xingados. E é possível que se sintam ofendidas, mas não há nada que o esclarecimento, que o conhecimento não resolva. E neste caso, principalmente se esse livro está sendo lido em sala de aula, por professores, ou está sendo lido em casa, mas foi recomendado pelo professor, cabe ao professor esclarecer os sentidos dos termos que estão ali. Ou então, cabe ao professor pedir para as crianças procurarem no dicionário, na enciclopédia, o significado dos termos. Quando eu era pequena, os professores passavam como lição de casa, ler o texto tal e procurar o sentido das palavras desconhecidas, ou então procurar o sentido de tal, tal e tal palavra no dicionário. Nenhum professor faz mais isto. E pode até ser que faça, mas não faça com relação ao termo macaca de carvão, porque nem o professor sabe que isso não é xingamento, não é uma expressão de xingamento, que isso é o nome de uma espécie de macaco. Então, precisa ter um pouco mais de conhecimento, de esclarecimento, e ao invés de pegar a obra do autor e já sair taxando, carimbando como racista, vá se instruir primeiro. Com certeza. Desculpa, mas é isso que eu tenho que dizer, sabe? Não meça os outros pela régua, pelas suas próprias medidas, pela sua própria régua. Não atribua aos outros aquilo que vai dentro de você. E é o que eu falo com relação ao Lobato, não atribua a ele aquilo que vai dentro de você. Não. Vai lá, pega o dicionário e procura o sentido das palavras que aparecem nos textos dele.